Hoje a gente volta para as competências e habilidades da geometria. É dia de entender, de desbravar o triângulo retângulo. Com certeza, quando você encontrar na sua prova do Enem um triângulo retângulo, você pode ficar alegre, pode ficar feliz. Por quê? Porque as propostas desse tipo de figura, normalmente elas são óbvias. Elas conduzem a um caminho que, se tu entender a regra, tu vai conseguir resolver a qualquer situação, problema. Só que hoje eu tenho bastante coisa para te mostrar. Tenho desde a proposta inicial do triângulo retângulo, do desenho, da concepção, dos elementos, até como usar no que diz respeito à área trigonométrica, tá bom? Primeiro, o que é um triângulo retângulo? O triângulo ele só pode ser considerado retângulo se ele tiver, consequentemente, pela origem da palavra, um ângulo reto. Eu vou vir até aqui a lousa para você perceber qual é o esquema de um triângulo retângulo. Ele sempre vai ser construído baseado em um ângulo que mede 90 graus, o ângulo reto. Portanto, você vai ter uma situação que vai ser bem favorável à proposta das suas questões. Eu trouxe uma imagem para vocês que também está inserida no material e que essa imagem mostra para a gente alguns elementos que você não pode de maneira alguma esquecer. Veja bem, nesse triângulo retângulo que aparece, eu vou chamar esse lado maior, que é justamente o lado que está oposto ao ângulo reto, se você notar, eu vou chamar de medida A, tá? Ele mede A. Eu vou ter um ladinho aqui menorzinho, que a medida dele eu vou estar considerando como C. E aqui embaixo eu vou traçar para vocês uma outra medida que eu vou estar considerando como B. Observa o seguinte, o lado maior, que é o que mede A, ele ganha um nome especial que vai ser hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Se o triângulo não for retângulo, eu não posso chamar de hipotenusa. Nesse caso, é a medida que vai de B até C. Os outros dois, que medem B e C minúsculo, eles vão ser chamados de catetos. E aí eu já recordo a vocês um teorema, uma relação importantíssima, que se eu tenho a minha hipotenusa medindo A, os meus catetos medindo B e C, um cara sensacional chamado Pitágoras, ele veio traçar para a gente isso daqui de maneira estruturada. Como assim? Para que um triângulo seja retângulo, você só pode considerar que um triângulo é retângulo se acontece essa relação, o famoso teorema de Pitágoras. Se a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você não consegue encaixar os valores dentro dessa relação, ele não é um triângulo retângulo, tá bom? Isso aqui é importante. Só para a gente experimentar, se você testar, por exemplo, que o A mede 5, que o B mede 3 e que o C mede 4, você vai ver que o teorema de Pitágoras vai ser bem válido. Pode testar isso, olha só. Se você pensa que o A é 5, se você faz 5 ao quadrado, dá 25. 3 ao quadrado dá 9 e 4 ao quadrado, 16. Na hora que faz 9 mais 16, vai dar 25 e vai equivaler sim ao triângulo retângulo. Apesar de não ser Pitágoras o dono do teorema, vamos dizer assim, não foi ele que descobriu o teorema, ele já era utilizado antes de Pitágoras, mas Pitágoras foi quem conseguiu esquematizar, quem conseguiu trazer de maneira palpável para que a gente pudesse utilizar, tá bom? Então, o teorema de Pitágoras, ele é bem essencial e ele só vale no triângulo retângulo. Só que ele tem alguns consequentes, ele tem algumas propriedades que vêm diretamente desse teorema. Dá só uma olhada, mais uma vez, na imagem que vai ser proposta. Observe o seguinte, primeira coisa importante que nós temos que destacar e que diz respeito a qualquer triângulo, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180. Bom, se a soma sempre vai dar 180, e a gente sabe que 90 graus já faz parte de um triângulo retângulo pela própria definição, nós podemos garantir que a soma dos outros dois tem que dar necessariamente 90. E aqui embaixo está explícito para vocês o teorema de Pitágoras. As consequências que eu venho apresentar são essas daqui. Dá só uma olhada. Nós já vimos que
Se o teorema de Pitágoras é válido, o triângulo pode ser considerado retângulo. Mas, se por acaso a hipotenusa ao quadrado, na verdade não é nem hipotenusa, porque ela só vai estar atuando no retângulo, mas o maior lado ao quadrado não for igual à soma dos catetos, e sim for menor, você vai ter um triângulo acutângulo. O que significa ser acutângulo? Que os ângulos são menores que 90 graus. Porém, se esse maior lado ao quadrado, ao invés de ser igual ou menor que a proposta dos catetos, você vai ter uma situação maior, portanto, você vai ter um ângulo obtuso. Logo, o triângulo ele é obtusângulo. Então, triângulo retângulo necessariamente tem que ter um ângulo reto, agudo. Aí eu tenho acutângulo e obtuso, obtusângulo. Tem uma área muito interessante para a gente entender os triângulos retângulos, que diz respeito à análise da relação que tem entre os ângulos e os lados. E essa área tem um nome especial, trigonometria. Área muito essencial da matemática, onde a gente faz a investigação dos valores das razões mais básicas. E são essas razões que eu quero mostrar para vocês. Dá uma olhada na próxima cartela para a gente entendê-las e aí também aplicá-las. Nós vamos estar primeiro estudando a relação do seno. O que significa o seno de um ângulo? O seno vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Por exemplo, se você olha esse ângulo θ que está marcado na imagem, o cateto oposto dele mede C e a hipotenusa mede A. Portanto, o seno desse ângulo vai ser C dividido por A. Agora perceba que se eu olhasse, ao invés do cateto, do ângulo θ, olhasse para o ângulo α que aparece lá em cima, o cateto oposto dele não seria o C, e sim seria o B que aparece aqui embaixo. Então, tudo depende do referencial. Note que o cosseno, que é a segunda relação trigonométrica, ele vai ser calculado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, que é aquele que está do ladinho do ângulo, vai ser, nesse caso, o B, que é o oposto do alfa. Agora, se você olha para a hipotenusa, continua sendo A. Por isso, o cosseno do θ vai ser calculado dividindo o B pelo A. Agora, a tangente. A tangente, ela pode ser calculada como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso do θ, a tangente vai ser o C dividido pelo B. Você vai ter o oposto pelo adjacente. Alguns ângulos são considerados ângulos notáveis. Por que eles são ângulos notáveis? Porque eles têm um grande destaque na prova do Enem, ou qualquer vestibular, qualquer livro, qualquer exercício. São ângulos que você precisa memorizar os valores do seno, do cosseno e da tangente. Vou mostrar para vocês como é fácil memorizar. Dá uma olhada na tabelinha que acompanha essa imagem. Na tabelinha, você observa que o seno de 30, ele é 1/2, só que ele tem o mesmo valor que o cosseno de 60. Aí fica fácil de memorizar. O seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2, que tem o mesmo valor do cosseno do próprio ângulo. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que tem o mesmo valor que o cosseno de 30. As duas primeiras linhas, do seno e cosseno, são fáceis demais da gente memorizar. A terceira linha, que é da tangente, tem os valores explicitados aí no quadro. Então, perceba que entender essa tabela vai ser importante porque a prova do Enem não vai te dar o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos específicos. Ele pode te dar e vai dar de outros ângulos, mas desses ângulos que são considerados ângulos notáveis, com certeza a questão não vai estar mostrando. Vamos entender como é que uma questão que trabalha o triângulo retângulo pode aparecer na prova do Enem. Dá só uma olhada na questão que foi tirada do teu material, que é a questão número 4, que é vinda da Universidade de Fortaleza. Dá só uma olhada na proposta da questão. Um corredor A está sobre uma linha reta e corre sobre ela no sentido AX. O X, eu vou marcar aqui para vocês, no material você encontra inclusive marcadinho o valor do X, ele está
presente aqui nesse vértice. Nota que esse atleta, ele está no ar e ele corre na direção do ponto X. Foi isso que a questão disse por enquanto. E ele diz que a velocidade ela é constante. Ok? Observa que tem um detalhe que faz a continuação da questão e que a gente precisa destacar. Olha só qual é o detalhe. Igual a metade do corredor B que se desloca no sentido BX. Ou seja, essa linha aqui, que o corredor A corre, ela vai ser a metade da linha traçada pelo corredor B. Eu posso, por exemplo, já caracterizar isso de que maneira? Chamando essa medida aqui de cima de y, um exemplo, e chamando a medida maior de 2y. Sem dificuldades, você percebe que é um triângulo retângulo, porque ele aponta para o ângulo reto. E se é um triângulo retângulo, esse 2y vai estar sendo relacionado com a minha hipotenusa. Vamos além. Sendo a partida simultânea e considerando que a reta BA faz um ângulo reto com a reta AX, o ângulo alfa que a trajetória B deve fazer com a reta BA para que seja possível o encontro é de... Vamos analisar esse ângulo alfa que a questão está pedindo. Gente, o ângulo alfa, ele trabalha com duas informações. Nota que y vai ser a medida de um dos catetos. Só que em relação ao ângulo alfa, ele vai ser o cateto oposto. E o 2y, como eu já adiantei, vai ser a hipotenusa. Se nós voltarmos para as relações que foram mostradas anteriormente, você vai perceber que o que vai trabalhar cateto oposto e hipotenusa é exatamente a definição de seno. Então, é o seno que vamos estar utilizando nessa questão. Portanto, a estrutura dela vai ser traçada da seguinte maneira. O seno, vou usar só SEN, que é a abreviação, de alfa, vai ser o cateto oposto, que nesse caso media y, sobre a hipotenusa, que mede 2y. Bom, sem grande dificuldade, eu posso cortar o y com o y e eu vou ter 1 em cima e 2 embaixo. Logo, o seno desse ângulo mede 1/2. Portanto, quanto mede esse ângulo? Vamos voltar à tabela da imagem e vamos perceber que esse ângulo, cujo seno mede 1/2, pela estrutura da própria tabela, vai ser 30 graus. O seno de 30 é 1/2. E aí a gente, sem dificuldade, pode assinalar que a resposta correta é letra A. Tá vendo como é fácil utilizar as definições das relações trigonométricas na ideia da resolução da questão? Simples, hein? Vamos a mais uma questão que eu separei para vocês. Questão que trabalha uma outra habilidade. Olha qual é a proposta dela. Número 5 do teu livro. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Informações importantes, como mostra a figura abaixo. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, podemos afirmar que a altura do prédio em metros é... Se você observar, a altura do prédio, ela tem que necessariamente ir de lá de cima até o ponto mais baixo. Mas perceba ainda que você tem de maneira bem clara na questão a presença de um triângulo retângulo, porque se esse prédio ele é vertical, ele tem que formar um ângulo reto. Observe uma coisa, gente. Se aqui nós temos marcado 30 graus e temos a medida daqui de baixo que mede 80 raiz de 3, esse 80 raiz de 3 vai ser o cateto adjacente, porque ele está do ladinho. Se ele é o cateto adjacente, note que essa altura do triângulo, não a altura do prédio, só vou considerar a altura do triângulo, que eu vou chamar de x, vai ser o cateto oposto. E a relação que vai estar trabalhando o cateto oposto e o cateto adjacente, veja bem, voltando na nossa tabela, vai ser exatamente a tangente. É a tangente que nós vamos usar na relação do cateto oposto com o cateto adjacente. Então, vamos estruturar a questão. A tangente do ângulo de 30 graus vai ser o cateto oposto, que mede x,
sobre o cateto adjacente, que nesse caso a questão deu que media 80 raiz de 3. Bom, quanto que vale a tangente de 30? Se você voltar lá naquela tabelinha que nós estávamos estruturando, a tangente de 30 ela vale raiz de 3 sobre 3. E aí a questão fica fácil, porque olha só, x vezes 3 vai dar 3x pela regra da proporção, e aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, porque é raiz de 9. 3 vezes 80 dá 240. E se a gente passa esse 3 dividindo, 240 dividido por 3 vai dar 80 metros. Só que há um perigo muito grande nessa questão. Você não pode marcar 80. Por quê? Vamos voltar para a imagem. 80 metros vai ser a medida da altura do triângulo. Só que se você notar, ainda tem mais um pedacinho que vai ser a altura, né, desse aparelho que foi utilizado. Que essa altura é de 1,6, 1,60. Se nós temos 80 metros mais 1,60, a resposta que pode ser considerada certa é a letra B, 81 metros e 60 centímetros. Vamos dar uma olhada em mais uma proposta que trabalha a ideia da trigonometria. Super simples para a gente fechar esse nosso momento. Olha só, sobre uma rampa de 3 metros de comprimento, se ele já está dando a informação que a rampa mede 3 metros de comprimento, você já leva essa informação para a imagem. Você tem que essa hipotenusa vai medir 3 metros. E a gente só pode garantir isso porque eu tenho um ângulo reto. Ele está dizendo que a inclinação é de 30 graus. Portanto, você vai lá, marca o ângulozinho, assinala que a medida desse ângulo mede 30 graus e avança. Esses 30 graus, eles são com a horizontal. Isso é importante da gente destacar. Devem-se construir degraus de altura 30 centímetros. Quantos degraus devem ser construídos? Bom, se eu quero pensar na instalação, eu tenho que levar em consideração qual é a altura máxima que essa rampa vai estar alcançando. Nós voltamos para a imagem para perceber que a altura máxima eu vou estar denotando aqui por x. Nota que o x, em relação ao 30, vai ser a medida do cateto oposto. E o 3, que é o maior lado desse triângulo, vai ser exatamente a hipotenusa. E se você voltar naquelas definições básicas, você vai ver que o que vai estar trabalhando cateto oposto e hipotenusa é exatamente o seno. E mais uma vez, nós vamos vir aqui e aplicar a definição do seno. O seno da inclinação que está sendo dada, que é de 30 graus, vai ser o cateto oposto, que eu denotei por x, sobre a hipotenusa, que mede 30. Você pode até analisar isso, perceber isso, aliás, na hipotenusa que mede 3, não é isso? Perdão, ela mede 3 metros. Se eu usasse centímetros, seria 300 e assim por diante. O seno de 30, se você recorrer à tabela, ele vale 1/2. Logo, o que você vai construir aqui é x vezes 2, 2x, 3 vezes 1 vai dar 3. Quando você passa o 2 dividindo, 3 dividido por 2 dá 1,5. Logo, a altura dessa rampa, a altura no que diz respeito à sua verticalidade, é 1,5. Porém, não é essa a pergunta da questão. A gente volta para a chave de comando da questão para ler qual é a pergunta. Ele diz assim: quantos degraus devem ser construídos? Gente, se a altura total é de 1,5 m e cada degrau mede 30 centímetros, a gente vai conseguir, é claro, construir 5 degraus. Porque 5 vezes 30 vai dar 150 centímetros. E 150 equivale exatamente a 1,5 m. Fácil, hein? É só aplicar a definição do seno, do cosseno, da tangente e também todas as relações, os elementos que vão estar trabalhando com o triângulo retângulo, que você vai ter a certeza que pode resolver uma questão de nível geométrico, tá bom? Então, essa é uma das grandes e importantes áreas de avaliação do Enem. Avaliar o nível geométrico, avaliar as habilidades geométricas vai ser sempre um critério essencial.
Tudo bem? Então eu te espero no nosso próximo encontro. Gigantesco abraço. Estamos juntos nessa.